Já aconteceu de você estar fazendo a prova do Enem, você gasta 10 minutos numa questão, faz todas as etapas, caramba, sua praticamente para fazer aquela questão, você chega em casa confiante de que acertou pelo menos, vai ver o gabarito oficial e... Acontece muito. Acontece mais do que a gente gostaria. Quem acompanha o Exatas aqui há bastante tempo já sabe muito bem, o Enem é jocoso! Demais da conta. Ele não tem amigos. Ele quer tentar fazer amizade, só que ele não é bom nisso. Ele faz pegadinhas, acha que esse é um jeito legal de brincar com você. Pois não é. E é muita pegadinha, Acaba sempre que a gente cai em uma, cai em duas, cai em três, e isso acaba baixando a nossa nota pra caramba. Mas nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como você deixar o Enem brincando sozinho. E seja bem-vindo /vinda ao Zats. Meu nome é Humberto e hoje... eu já falei o que eu vou fazer hoje. Vamos partir direto para as pegadinhas. O importante que você tem que ter em mente na hora de você procurar as pegadinhas é que, geralmente, são as questões mais fáceis que vão ter as pegadinhas. Por quê? Questão difícil já é difícil mesmo. Muito raro ter uma pegadinha já em questão que pouca gente vai acertar. O objetivo do Enem é fazer você errar o máximo de questões possível. Porque, sinceramente, são 7, 8 milhões de pessoas fazendo. Se fosse tudo fácil, não teria concorrência, não seria justo, todo mundo iria acertar tudo. E por ser justamente nas questões fáceis e nas questões médias, como a gente falou lá no vídeo da TRI, são essas questões que valem mais. Se você erra uma dessas questões de pegadinha, no geral a sua nota do Enem vai, lá pra baixo. Eu te garanto, se você acertar todas as questões que tem pegadinha, todas as questões fáceis e médias, que a gente falou no vídeo da TRI, sua nota do Enem de Matemática, Ciência da Natureza vai, alavancar pra caramba. Então vamos partir logo para os principais tipos de pegadinha. O primeiro tipo é aquele clássico. Você faz todas as etapas e no fim sempre tem uma última etapinha escondida lá no enunciado que acaba induzindo você a marcar, por exemplo, a letra A, quando na verdade era a letra B. Eu separei algumas questões aqui para mostrar para você, principalmente do Enem 2017, mas eu vou mencionar algumas das questões do Enem 2016 também. Eu urjo você a pegar a prova amarela, porque foi a que eu fiz, e a numeração das questões vai ser com base na prova amarela aqui. Se você não tem a prova amarela, acessa o site do INEP, baixe o caderno da prova amarela para você acompanhar a numeração certinho. A primeira coisa quando você vai fazer o Enem é você ter em mente que você não pode subestimar o enunciado. Às vezes você passa correndo e passa direto para o cálculo, você despreza o que tem no enunciado, e tem dados no enunciado que nem sempre são números. Às vezes são palavrinhas que você precisa interpretar para entender o que o enunciado quer. Como, por exemplo, abra na questão 108. Olha que bonito. Você vai ver o rabiscado aqui. Pelo menos eu acertei essa, senão não vai ser vergonha mostrar. Olha só. Tá vendo aqui? Eu circulei bem forte, botei um asterisco bem grande, porque no enunciado está falando que a resistência elétrica nominal é quadruplicada quando acontece alguma coisa. Em palavra, quadruplicado. Se você não tivesse lido direito, você iria simplesmente partir para o gráfico direto e iria marcar outra coisa. Você teria esquecido no final da última etapazinha, que é multiplicar por 4. Uma questão que caiu no Enem 2016, mesmíssima coisa. Era até difícil essa questão. Era uma questão de logaritmo que estava falando que era em intervalos de 30 minutos. Você fazia toda a questão de logaritmo, achava 400. E a pergunta era quantas horas? Eram 400 intervalos de 30 minutos. A resposta era 200 horas. Era simplesmente ter dividido por 2. Se a pessoa não viu isso, ela erra a questão, perde 10 minutos fazendo logaritmo pra nada. Questão 153 agora, essa questão de gráfico aqui. A gente vai falar mais de gráfico ainda nesse vídeo mesmo, não se preocupe. Nesse tipo de questão estava falando que diminuiu em 10%. Ok. E a pergunta era qual a profundidade do rio às 16 horas. E às 16 horas era após ter diminuído. Se a pessoa não tivesse olhado muito bem e ela tivesse feito os cálculos, a regra de 3 e tudo mais, ela acharia o volume do reservatório, a profundidade, antes de ter esvaziado um pouco. Ela teria que fazer um último cálculozinho, que é 1 hora depois. Sempre que você chegar no resultado, você volta no enunciado e lê tudo de novo. Outro tipo de pegadinha clássica é aquela que... Como é que eu vou explicar isso? Tem duas alternativas possíveis. Sempre duas. Uma complementar a outra. E você vai lembrar muito bem de qual questão é essa, que é a questão 159. Abre aí no seu PDF. Alunos aprovados versus alunos reprovados. Você vê os alunos aprovados e a pergunta está perguntando os alunos reprovados.
Ou o contrário, sempre que tiver essas duas opções, aprovados, reprovados. Ou então, vai na questão dos sobreviventes versus os que morreram. Questão 106 de Ciências da Natureza. Tava perguntando quais que vão ter uma mortalidade mínima de 10 ratos. Ou seja, qual que é acima da dose letal. Se você interpretasse, era isso. Você poderia ter marcado quais que não vão ter mortalidade acima de 10 ratos. Diferente, sobreviveu ou morreu. Uma outra questão que caiu isso foi na do índice de Gini do Enem 2016. Lembra? Que estava perguntando a porcentagem recebida pelas pessoas mais ricas, pelos 10% mais ricos. Você poderia ter marcado a porcentagem recebida pelos 90% mais pobres. Complementar. Então, como você vai resolver esse tipo de problema também? Mesma coisa, depois que você chegar na resposta, você volta no enunciado. E a minha dica para você é, enquanto você estiver lendo o enunciado pela primeira vez, você já vai circulando tudo que for suspeito. Você não precisa entender a pegadinha antes de fazer o problema, mas já vai circulando tudo que você acha mais ou menos que pode ser uma pegadinha. Você vai, quadruplicado? Meio suspeito esse negócio aqui. Aí você circula o quadruplicado. Se você não for usar pra nada, não tem problema. Você só gastou um pouquinho da caneta, mas pelo menos você acertou a questão no fim. E depois que tiver chegado ao resultado, você volta no enunciado e lê todo de novo. Outra pegadinha desses dois complementares pode ser, por exemplo, ele está perguntando a razão entre A e B e você calcula a razão entre B e A. E tem essa resposta também na alternativa. Então sempre leia de novo o enunciado. Outro tipo de coisa também é rendimento. Sempre cai coisa de rendimento nessas questões do Enem. O rendimento de 30%. E aí você faz todo o cálculo para o rendimento de 100% e esquece depois de fazer esse último cálculozinho que é o do rendimento. Esse tipo de pegadinha cai demais e geralmente vai nas questões fáceis e médias, que é simplesmente questão de regra de 3, 4 operações, raciocínio lógico. Então esse tipo de questão vale mais. A TRI vai valorizar esse tipo de questão, como a gente falou lá no vídeo. Então você tem que acertar. Eu tenho que parar de estalar o dedo. Anotei no meu roteiro aqui questões de pressa. O que é questões de pressa, Humberto? Seguinte, você não pode ter pressa na hora de fazer o Enem. Quando você está lendo o enunciado, você está garantindo que você encontra as pegadinhas, garantindo que você interpreta o que o enunciado está pedindo para você chegar no resultado certo. Mas questões de pressa são aquelas, por exemplo, que eles dão duas condições e a letra A tá dando uma resposta que supre uma das condições. E você tá na pressa, você marca a letra A. Por exemplo, questão 139 e questão 140. Duas em seguida. 139 é a questão da caixa, né? Aquela caixa, as dimensões da caixa. Tá pedindo duas coisas. Ele quer uma caixa em que o objeto caiba e quer uma caixa em que sobre o menor espaço livre possível. Duas coisas. Se você não presta atenção nisso e você quer simplesmente uma caixa que cabe, seria pegar a maior caixa possível. E não é isso que eles querem. Eles querem uma que caiba e que seja menor espaço livre possível. Questão 140 também, de análise combinatória, de princípio fundamental da contagem. Eles querem uma quantidade de senhas que seja superior a 1 milhão e inferior a 2 milhões. Se você vê a letra A está dando uma sugestão de uma possibilidade que seja superior a 1 milhão, mas não é inferior a 2 milhões. Era 2 milhões e 600 mil, então não poderia ter sido. Você não pode ter pressa na hora de fazer o Enem, em nenhuma questão, nem humanas, nem linguagens, nem ciências da natureza, nem matemática. Mas, Humberto, eu não tenho tempo para tudo. Se aguenta na cadeira, porque sim, você tem tempo, você só precisa decidir em quais questões você vai investir mais desse seu tempo. No vídeo da TRI, eu falei, invista seu tempo nas fáceis e nas médias. Eu ensinei como identificar as fáceis e as médias. Um dos últimos vídeos aqui do Exatas antes do Enem vai ser justamente isso, de estratégias para ganhar tempo na hora de resolver o Enem. Então se você ainda não está inscrito, se você não conhecia o Jocoso, se não conhecia o Exatas, clica no sininho das notificações, que assim você vai ser notificado de todos os vídeos que saírem aqui das Exatas. Tá saindo vídeo novo segunda-feira, meio-dia, toda segunda, para ajudar você nesse Enem. Próximas pegadinhas, vamos falar agora de gráfico, porque gráfico é jocoso demais. Nossa, até rachou a voz aqui. Quantas pegadinhas de gráfico não caem? No Enem 2016, se você me acompanha, se acompanha as Exatas desde 2016, eu gravei um vídeo falando o que eu achei da prova. Logo, algumas horas depois que acabou a prova, eu já saí, gravei esse vídeo e postei. E foi vergonhoso, porque durante a gravação eu percebi que eu tinha errado uma questão de gráfico.
Dá uma olhada. Nesse ponto ele começaria a desacelerar. Eu espero que eu esteja falando realmente, imagino que essa gabarita é a letra E. Essa não é a letra E, porque o gráfico, né, não. A gente grava hoje. Ah, já errei essa questão. Não, já errei, eu acho. Você consegue pausar o vídeo aí? Questão de gráfico, Freud você. Tem muitas pegadinhas que podem cair em questão de gráfico. Principalmente, olha as questões, 1, 2, 4, 1, 3, 6 e 1, 7, 3. Questão de gráfico pode te pegar nas unidades de medida ou nos eixos. São duas coisas que podem pegar você. Tem um vídeo que já saiu aqui nas Exatas, como interpretar questões de gráfico, como não cair nas pegadinhas de questões de gráfico, vai estar aparecendo. Aqui, ao fim do vídeo, eu mostro pra você, você já clica se você tiver interesse em questão de gráfico. Questão 124. Questão 124. Foi a única questão do Enem 2017 que eu caí em pegadinha. As outras eu consegui acertar todas de pegadinha, mas essa daqui, pegadinha foi sinistra. Eixos. Sempre preste atenção nos eixos, porque mudando o que são os eixos, muda o formato da curva. Questão 136, justamente também a pegadinha foi sobre os eixos. A gente achava que o eixo era de espaço por tempo, mas na verdade o eixo era de velocidade por tempo. Tem a resolução dessas questões aqui já no Exatas, e eu expliquei melhor sobre essa questão no vídeo de interpretação de gráfico. Mas mudando o que são os eixos, muda onde que está a curva, o formato da curva, por que a curva é daquele jeito, e a depender da pergunta, muda a resposta. E geralmente a resposta que está te induzindo é na letra A. Olha aqui, se você vir bem, será que dá para ver? Eu marquei a letra A, depois rabisquei, depois mudei para a letra C. Mas se eu não tivesse prestado atenção, já teria marcado a letra A, passado para a próxima e Freud. Próxima questão era 173. Você vai lembrar da 173. Você vai lembrar da 173 se você fez o Enem. Essa daqui foi pegadinha pior ainda, porque não foi eixo, nem foi unidade. Unidade de medida eu ainda tenho que falar. Lembra de falar da unidade de medida. Aqui tinha dois eixos em escalas diferentes. Nunca tinha caído essa pegadinha no Enem. Pode ser que caia de novo no Enem 2018. Presta atenção. Todos os números de todos os gráficos são importantes. E não é você só olhar do lado esquerdo e no lado de baixo. Olha do lado direito também. Porque pode ser que esteja em escalas diferentes. Vamos falar das unidades de medida, que eu também falei no vídeo de interpretação de gráfico. É na mesma questão que caiu a pegadinha do quadruplicado. Questão 108. Essa questão 108 teve duas pegadinhas em uma. Além da pegadinha do quadruplicado, tinha pegadinha de que as unidades de medida, dá uma olhada aí no seu PDF, a corrente estava em microampere, 10 a menos 6 amperes. Não era ampere. Se você tivesse simplesmente visto corrente, logo corrente em ampere, teria errado. Você teria marcado ou letra A ou letra B. Esquecido esse 10 elevado a menos 6. Além de você ver o que são os eixos, no caso corrente e diferença de potencial, olha as unidades de medida dessas grandezas, no caso microampere e volt. Tem mais uma coisa, falando em unidades de medida, pode cair pegadinha também, que justamente a pegadinha seja essa unidade de medida. Ele te dá em segundos e depois a pergunta é em horas. 3.600 segundos, letra A está 3.600, mas na verdade está em hora, a resposta é 1. Pode ser que caia isso, ou em minutos, ou de quilojoule para joule, ou de quilo para miligrama, esse tipo de coisa. Para você ver como converter unidades de medida, acho super importante isso. Tá inclusive esse vídeo na playlist que eu montei com 20 vídeos legais para te preparar para o Enem, como converter unidade de medida e como converter unidade de tempo. Em resumo, toda pegadinha você consegue desviar se você ler o enunciado 2 vezes, 3 vezes, com atenção, sem subestimar. É claro que tem que saber a matéria também e tem que conhecer como são as questões do Enem. Se você ainda não está muito certo sobre questões do Enem, tem a playlist completa aqui nos Zats de resolução de matemática e ciências da natureza, de 2010 a 2017. Tá aparecendo aqui em algum lugar, clica nesse cardzinho que vai ter todos os vídeos que eu mencionei ao longo desse vídeo daqui e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações e aqui tá cheio de vídeo para você ver. É isso, muito obrigado por ter assistido. É isso mesmo, será que não acabou? Acabou.